Achou? Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. E se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Leia comigo. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Graças a Deus pela leitura da sua palavra. Pai, fala ao meu coração e de meus irmãos. Peço que tu venhas nos ensinar nessa noite e que haja comunhão da nossa alma com a luz que vem da tua palavra. Me ajude a entregar a mensagem, meus irmãos, a recebê-la. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, a primeira coisa que eu queria mostrar a vocês é que o que nós temos aqui no capítulo 28 de Deuteronômio é uma série de promessas as quais todos nós desejamos. Quem é que não deseja ser bendito quando sai de casa e quando volta, né? Quem é que não deseja ver o fruto do seu trabalho recompensado? Quem é que não deseja, quando comer um alimento, saber que esse alimento vai se transformar em saúde para o seu corpo? Quem é que não deseja ver os filhos e os filhos dos filhos e ver a paz sobre a sua casa? Todos nós desejamos isso. E eu hoje estou autorizado pela palavra de Deus a dizer a vocês que isso é possível porque Deus disse que faria. E todas essas promessas estão condicionadas a algo muito especial que eu chamei a atenção de vocês, Berit. Lembra que eu falei ontem? Berit. Aí eu fui para casa e a Márcia, o que é? Eu falei, não vou dizer, você vai amanhã, se não for, não vai saber. Então não teve jeito, eu não falei não. Irmãos, é simples. Berit é o termo hebraico para a palavra pacto ou aliança. Se você perceber o início do capítulo 28, você vê uma condição. E tem uma condição que começa assim: se atentamente, o quê? Ouvires a voz do Senhor. Mas não é só ouvir, porque tem muita gente que entra por um lado e sai pelo outro. Ele diz: se você atentamente ouvir e guardar. E guardar no coração, disse bem. Você ouve e guarda no coração.
Aí ele diz assim: virão sobre ti e te alcançarão. Eu gosto disso, da impressão, né, que você vai para um lado e aí a bênção vai seguindo. Você vira para a esquerda, ela vem atrás de você. Você vira para a direita, ela vai. Para onde você vai? Para cima, para baixo, você vai e a bênção alcança você. Algo em você atrai essas bênçãos de Deus. E o que atrai essa bênção é ouvir e guardar. Mas a pergunta é: o que é berite? O que é o pacto? O que o pacto tem a ver com as bênçãos do capítulo 28? Eu queria que você lesse comigo um pouquinho para trás, no capítulo 26 e 27. No capítulo 26, o verso 17, existe uma declaração que explica o que está acontecendo no verso 28. Se não tivesse aqui o que está escrito no 26, 17 e 18, a gente não poderia ter o capítulo 28, de 1 a 10, como nós lemos. Preste bem atenção, porque o texto é escrito de tal maneira que um fala para o outro: ó, você fez isso e Deus fez isso. Olha que interessante a maneira eu estou lendo em Deuteronômio 28, certo? E agora eu estou lendo 26, 17 e 18. 17 e 18, que diz assim: olha só. Hoje fizeste o Senhor declarar que te será por Deus. Você está entendendo o que o texto está dizendo? Hoje vocês estão fazendo o Senhor declarar que te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e darás ouvido à sua voz. E o Senhor hoje, olha só, agora inverte tudo. Primeiro é vocês estão fazendo o Senhor declarar. Agora o Senhor está fazendo vocês dizer. Hoje, leia comigo: te fez dizer que lhe serás por povo seu próprio, como te disse, e que guardarás todos os seus mandamentos. Qual é a promessa que Deus está fazendo para o seu povo? No 17. Ele será por Deus. Deus, ó, eu estou falando aqui que eu vou ser o Deus de vocês. O que é que o povo está dizendo para Deus? Qual é o compromisso do povo com Deus? Que nós seremos o povo de Deus. Então, existe um acordo, certo? Existe uma aliança, existe um pacto, berit. Deus está dizendo: eu vou ser o Deus de vocês e vocês são o meu povo. Pergunta é: como tudo isso começou? Vamos passear pela Escritura, eu preciso mostrar isso para vocês. Tudo começou em Gênesis capítulo 17, quando Deus chamou quando Deus chamou Abraão e disse para ele sair da sua terra, para uma terra que Deus mostraria, dizendo: Abraão, eu vou te engrandecer o nome, eu vou te abençoar, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E no capítulo 17 de Gênesis, eu quero que você vá comigo para o verso 7, e diz assim, olha só, Deus está dizendo a Abraão: eu estabelecerei a minha aliança. Sabe qual é a palavra que está escrito aqui em hebraico? Berit. Eu estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança, quando que essa aliança vai acabar? Nunca. Ela não acaba nunca. E diz assim: para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Então tudo começou aqui, meus irmãos. Quem é Abraão? Abraão é um homem ímpio como outro qualquer, irmãos. Os pais dele adoravam deuses estranhos.
E Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, sai. E ele sai. E Deus faz algo maravilhoso. Eu não sei se você já percebeu essa história aqui, se você voltar comigo para o capítulo 15. No capítulo 15 de Gênesis, houve uma coisa estranha. E essa coisa estranha foi que Deus deu uma visão para Abraão. Abraão estava muito preocupado porque ele não tinha certeza de que realmente ele seria engrandecido. E Deus o procurou e disse: olha, você olha as estrelas dos céus, vê se você pode contar, assim será a tua descendência. E a Bíblia diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Gênesis 15, 6. E acontece uma coisa estranha. Deus dá uma ordem para Abraão tomar uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina e em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Agora observe bem que o texto no verso 17 diz assim: e sucedeu que posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. E naquele mesmo dia fez o Senhor berite com Abraão, dizendo: à tua descendência dei esta terra. Não é uma coisa estranha? Mandar partir os animais? Sabe de onde vem isso? É que no Oriente Médio havia, quando 2 povos estavam em litígio, 2 povos no deserto, eles faziam um acordo, eles faziam um pacto, uma aliança. Nessa aliança, cada tribo tinha deveres a cumprir para com a outra. E quando os deveres se estabeleciam, havia uma cerimônia. Nessa cerimônia, alguns animais eram partidos ao meio. E os chefes de cada tribo, simbolicamente, passavam por entre as partes dos animais que tinham sido divididos. O que é que dizia isso? Significava assim: que seja feito comigo o que foi feito com esses animais, se eu e o meu povo não cumprirmos o acordo. Era isso. Deus mandou Abraão cortar as partes. Abraão cortou e ficou enxotando as aves de rapina. Só que chegou uma hora que ele cansou e dormiu. E em dormir, ele sonhou, teve uma visão de que um fogo passava por entre as partes. Quem é o fogo, irmãos? O que é que esse fogo representa? Quem? Deus. Deus. A pergunta é: por que Deus não permitiu que Abraão passasse pelo meio das partes? Porque ele fez Abraão dormir e ele passou sozinho. Resposta: porque só Deus é capaz de manter a palavra. Só Deus é capaz de ser fiel a tudo que Ele promete. Só Deus é capaz de não deixar nenhuma de suas palavras cair por terra. Deus, somente Deus. Berite. A palavra-chave para berite é: sou o teu
Deus. Nossa, eu nem sei mais escrever, né? Somos o seu povo. Se a gente for pensar nisso, irmãos, existe uma palavra que resume essa ideia. A palavra é relacionamento. Deixa eu mostrar para vocês como em toda a Bíblia a ideia de relacionamento é a chave do berite. Preste muita atenção. Em primeiro lugar, eu quero que você vá agora comigo para Êxodo capítulo 17. Eu vou mostrar para você, vou passear com você para mostrar que Deus Êxodo 19. Êxodo 19. Veja o verso 5 do capítulo 19. Bem, só para você lembrar. Abraão gerou a quem? Isaac. Isaac gerou a Jacó. Todas as promessas que Deus fez a Abraão, Ele fez a Isaac e fez a Jacó. Jacó foi pai de 12 filhos, certo? As 12 tribos de Israel. Os filhos de Jacó foram para o Egito por causa da fome. José, que era um dos filhos, protegeu a família da aliança. E eles ficaram no Egito, porque havia comida provida por José. Só que levantou-se um rei que não conhecia José, nem as obras que Deus havia feito através dele. O que ele fez? Ele começou a escravizar o povo, os filhos de Jacó. Então Deus, depois de 400 anos, levantou Moisés para tirar o povo do Egito. Deus tirou através da mão de Moisés e os levou para o deserto, e lá ele fez uma ampliação do pacto que ele fez com Abraão. Leia comigo capítulo 19, verso 5, diz assim: agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Leia comigo: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Olha só, que coisa incrível, né? Primeiro ele diz para Abraão: olha, Abraão, eu vou ser o teu Deus e o Deus dos teus filhos. Agora ele está dizendo para Israel, dizendo: olha, vocês não são só meus filhos, porque vocês são meus filhos, eu fiz de vocês uma nação de sacerdotes. Qual era o propósito do sacerdote? O que o sacerdote fazia? Você sabe que em Israel tinha 3 ofícios: o ofício de rei, o ofício de sacerdote e o ofício de profeta. O ofício do rei era simples, era pastorear e cuidar do povo de Deus. O ofício do profeta era falar em nome de Deus. Mas o ofício do sacerdote, o que ele fazia? Ele intermediava. Ele levava as causas do povo a Deus. Isso significa que por um tempo Israel, toda a nação de Israel era o sacerdote de toda a nação, de todas as nações. Todos dependiam de Israel para irem a Deus. Vocês são minha propriedade peculiar. Mas Deus foi mais além. Vá comigo para o 2º livro de Samuel. Agora a gente vai ver, lá já o povo já entrou na terra, já se estabeleceu, veio o tempo dos juízes, depois do juiz veio Samuel, depois veio Saul, depois veio Davi. Davi consolidou o reino. E quando Davi consolidou o reino, segundo Samuel capítulo 6, Deus fez uma promessa. Nós estamos tudo em berite, ó. Eu sou o teu Deus e vocês são o meu povo. Relacionamento.
Eu sou o teu Deus, Deus dos teus filhos, vocês são minha nação de sacerdotes, mas agora Deus vai além. Ele vai dizer em 2 Samuel capítulo 7, ele diz assim, 2 Samuel, é capítulo 7, 2 Samuel capítulo 7, verso 12, quando os teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Verso 16, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e o teu trono será estabelecido para sempre. Para quem essa promessa estava sendo dirigida? Qual é a pessoa de quem essa promessa fala? Jesus. Jesus não é filho de Davi? É. Abraão, Jessé teve Davi, Davi teve Salomão, né? E os descendentes de Davi vão até Jesus. Então, olha só. Agora, você vai dizer assim, tá certo, mas depois de Davi, o povo se dividiu. Depois de Salomão, o povo se dividiu, foram para o cativeiro e Deus falou, puxa vida, vou ter que começar tudo de novo. Olha a boa notícia. Vá comigo para Jeremias. Estamos indo aí. Jeremias capítulo 31. Você vai gostar disso. Jeremias 31. Jeremias 31, 31. Deus falou a Abraão, vou ser o teu Deus, Deus dos teus filhos. Deus falou a Israel como nação, vocês são minha propriedade. Vocês são meu reino de sacerdotes. Desses sacerdotes, Deus escolheu uma casa, a casa de Davi, para colocar nesta casa um descendente cujo reino não teria fim. Só que esse reino se esfacelou por desobediência. Então Deus fez uma promessa nova. Em Jeremias 31, 31 diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Jacó. Porque esta, no verso 33, esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração lhes escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Está aí, Deus está mantendo. Deus está mantendo. Bem, quando ele diz assim que ele daria uma nova aliança, de quem que ele estava falando? De Jesus. Vou lhe mostrar uma coisa. No último dia que Jesus esteve nesse mundo, de Mateus capítulo 28, vá comigo para Mateus 28. O último dia, a última palavra que Jesus disse, olha só. Jeremias disse, eu vou fazer uma nova aliança. E essa aliança, eu vou escrever a lei não em tábuas de pedra, eu vou escrever no coração. Aí Jesus vem, realiza sua obra, e no capítulo 28 de Mateus, capítulo 28, verso 20, ele diz assim, e eis que estou, achou aí, 28, 20 de Mateus? A última coisa que Jesus diz, o que ele está falando? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, estou com vocês. Vocês são meu povo e eu sou o Deus de vocês. Agora eu vou levar vocês para o último dia da história, antes da eternidade começar. Está lá em capítulo 21 de Apocalipse. Vá comigo. O último capítulo. 21, 3. Apocalipse 21, 3. Ele diz assim, 21, 3 diz, então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Olha só, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo
estará com eles. Vocês estão percebendo que desde Abraão até a última página da história da humanidade só tem uma coisa que Deus quer: que nós sejamos, que Ele seja o nosso Deus e que nós sejamos o seu povo. Só tem um problema, irmãos. Berite. Eu não sou descendente de Abraão. Você é, Josué? Ricardo, você é? E de Jacó? Almir é de Jacó? Não. De Davi é? Não. Não tem nenhum de nós aqui, nenhum de nós, que tenha qualquer laço de sangue com qualquer um da linhagem. Nós estamos fora de toda essa realidade que eu mostrei para vocês, porque nós somos estrangeiros. E eu estou autorizado a dizer isso para vocês. Quer ver uma coisa? Abra comigo em Efésios capítulo 2. Nós temos um problema para resolver. Efésios capítulo 2. Verso 12. 2:12. Olha só, Efésios 2:12. Naquele tempo estáveis, sem o quê? Sem Cristo. Separados da comunidade de Israel. Que mais? Estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Irmão, nós estamos lascados, irmãos. Essa é a verdade. Porque a gente não está na família, a gente não é do sangue. Primeiro, somos estrangeiros. Estamos separados da comunidade. Israel está lá do outro lado do mundo e a gente aqui. Estranhos às alianças da promessa. A gente é de fora. Sem esperança. E sem Deus no mundo. Está aqui, está dizendo aqui. Então, o que a gente faz? A boa notícia vem no 14. No verso 13. Mas agora. Olha só. Mas agora, leia comigo, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Imagine que essa lista, esse traço aqui é a história da raça humana. Então a gente tem aqui no começo, né, a criação. Nós temos a queda. E a gente tem a redenção. Porque lá em Gênesis 3,15, Deus prometeu esmagar a cabeça da serpente, não é? Quem é que veio para esmagar a cabeça da serpente? Jesus. Então vejam que desde o começo do mundo, Deus, por causa da promessa que Ele fez a Eva, Ele tem uma semente que vai atravessando a história até chegar Jesus. Então aqui você pode colocar Adão, Noé, quem mais? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, não é? Josué, os juízes, Samuel, Davi, Salomão, Jeremias, Ezequiel, Daniel, toda aquela turma vem vindo até Jesus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa foi feita a Abraão, mas quantas pessoas Abraão abençoou? Quantas famílias ele abençoou? Só uma, só Isaac.
Isaac abençoou quantos? 2. Jacó e Esaú. E Jacó abençoou quantas famílias? 12. Só 12. A responsabilidade de abençoar todas as famílias da terra sempre esteve com Israel, mas Israel nunca conseguiu fazer isso. A chance que ele tinha de abençoar todas as famílias era lá no cativeiro, mas quando eles chegaram lá, eles disseram assim: como é possível cantar o cântico do Senhor em terra estranha? Então preste muita atenção. Essa promessa foi cumprida em Jesus. Então em Cristo são abençoadas todas as famílias da terra. Agora preste muita atenção. Vamos imaginar que este círculo aqui, vamos ver se eu consigo expressar isso. Dentro desse quadrado aqui, eu vou colocar aqui dentro todas as pessoas nascidas de novo. Nascidos de novo. Novo nascimento, tá certo? São as pessoas que estão num relacionamento direto com Jesus. Tá certo? Ele é o mediador da nova aliança. Então, todos aqueles que nasceram de novo, que entregaram suas vidas a Jesus e que digamos assim, mantêm um relacionamento com eles, né, estão aqui dentro, são a família da aliança. Mas acontece que em volta de nós existe um outro círculo de pessoas. Essas pessoas, a gente pode falar que elas são a família da aliança, que são os nossos filhos. Os nossos filhos. Preste muita atenção. Quando uma criança nasce numa família crente em Jesus, essa criança é salva ou é perdida? Quando uma criança nasce, ela está aqui ou ela está aqui? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Vá comigo para 1 Coríntios capítulo 7. Eu preciso mostrar isso aqui para você. Não perca 1 Coríntios 7. 7,14. Está acompanhando? 1 Coríntios 7,14. Olha. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam, porém agora são santos. Quando um dos cônjuges está aqui dentro, a sua família, o seu marido e os seus filhos estão aqui dentro desse círculo, que são a família da aliança. Essas pessoas, elas recebem todas as bênçãos da aliança, embora elas ainda não tenham passado para cá. Então, nossos filhos, eles são santos porque eles são separados. Espera aí, deixa eu achar o preto aqui, ó. Eles estão separados de uma outra comunidade que está bem em volta aqui deles. Nesse penúltimo círculo são os amigos. Essas pessoas, elas estão em contato direto com a família da aliança, elas recebem o nosso testemunho, mas elas não são ainda da família da aliança e nem são dos novos nascidos. Nossos filhos têm duas direções: ou eles saem daqui para cá, ou eles saem daqui para cá e daqui para o mundo. Olha só a responsabilidade. Nossos filhos só têm duas direções: ou eles são trazidos pela graça de Deus para serem filhos de Jesus Cristo, ou eles saem daqui
para serem simples amigos do Evangelho e finalmente perdidos no mundo. Como é que a gente faz para que nossos filhos deixem de ser família da aliança para serem filhos de Jesus Cristo? 3 coisas que a gente precisa fazer. Em primeiro lugar, irmãos, nutrir, treinar e disciplinar. Abra comigo Deuteronômio capítulo 6. Deixa eu mostrar isso para vocês. Deuteronômio capítulo 6. Estamos terminando, viu, irmão? Não dorme não, já está no fim. Deuteronômio 6:6. Está escrito assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu... Preste atenção, tem que estar no coração. Lembra quando Jeremias disse assim, e no coração lhes imprimirei, as minhas palavras serão impressas no coração. Por isso ele diz, primeiro tem que estar no seu coração. Você não pode ensinar uma coisa que está fora do seu coração. Então ele diz assim, estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás o quê? Sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, e as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Preste atenção, a maneira de trazer nossos filhos desse ciclo para cá é viver dentro de casa, começando o dia, no meio do dia e terminando o dia como você está fazendo hoje aqui, ensinando a palavra que está no seu coração, no seu coração. Meus irmãos, a garantia, eu comecei com uma pergunta, qual é a garantia que a gente tem? A garantia é que o nosso Deus é um Deus fiel. Lembre que Ele passou sozinho pelas partes, porque só Ele garante a palavra. E Ele disse assim, estas bênçãos te alcançarão, mas para isso, Ele tem que ser o meu Deus e eu tenho que ser povo dele. Nós temos que ser o seu povo. Eu quero terminar dizendo o seguinte: quando Deus chamou Abraão e fez o pacto com ele, ele disse assim, você vai guardar o pacto. Como? Abraão tinha que circuncidar ao 8º dia de nascido o seu descendente. Aí ele disse assim, olha, é assim que você vai me guardar. E ele disse assim, e o que não for circuncidado, quebrou o pacto. Ué, como é que alguém pode quebrar se... Só pode quebrar se está dentro, não é? É por essa razão que Deus quis matar Moisés antes que ele libertasse o povo. Na ida para o Egito, eles iam viajando. E lá eles pararam numa estalagem e Zípora circuncidou o primogênito de Moisés. E ela disse assim, esposo sanguinário. Porque Deus queria matar Moisés. Porque o filho dele estava na aliança, mas ele não tinha guardado o sinal do pacto. Hoje a gente não corta mais o prepúcio do menino. A gente tem o batismo. Irmãos, olha só uma coisa. Quantos pais vêm aqui, sobem ali e prometem diante de Deus, quando eu pergunto assim, ó, você está disposto a trazer o seu filho à igreja, orar com ele, por ele,
viver o evangelho dentro de casa, ser um testemunho. Você tá, aí no domingo seguinte, o pai não vem na igreja, irmãos. Eu pergunto, como é que a criança com um pai irresponsável vai sair daqui para cá? Nunca, irmãos. Nunca. Porque o segredo, se uma criança está aqui, ó, ou aqui, ela pode ser trazida para cá pelo evangelho. O Jesus Cristo pode alcançar. Os nossos filhos que estão aqui, eles não precisam ser evangelizados, porque eles já estão vivendo o evangelho. Mas eles precisam ser levados a tomar uma decisão pessoal por Jesus Cristo. Você sabe que tem muita gente que eu encontro, que eu pergunto assim, quando que você se converteu? Ele não sabe o dia? Eu já encontrei muito crente que eu pergunto, quando foi que você se converteu? Eu falo, não sei. Está errado isso? Não está. Quando uma pessoa não sabe o dia da sua conversão, mas sabe que é crente, sabe o que aconteceu? Ele teve um pai e uma mãe que estava vivendo o pacto dentro de casa, trazendo o filho para a igreja, mandando o filho, vai para a classe, não sai de lá não, fica lá aprendendo. E o menino ou a menina veio caminhando, 2, 3 anos, veio na igreja, escola dominical, revista, fazendo lições e tal, louvor teen, louvor kids e tal, tudo isso. Um belo dia, ela fala assim, eu sou crente, eu tenho Jesus no meu coração. Você nunca aceitou Jesus? Não, mas eu sei. Está certo, irmão, não tem nada de errado. Sabe o que aconteceu? Essa criança, ela foi nutrida, ela foi treinada na aliança, e Jesus não é um estranho mais para ela, é uma pessoa que ela vem conhecendo desde pequena. Aqui. Então, isso, irmãos, eu estou dizendo tudo isso para dizer, coisas simples como essas que a gente faz aqui, como batizar os nossos filhos, assumir compromissos por eles, tem implicações eternas. Deus vai cumprir a palavra dele, mas cada um de nós tem a responsabilidade de viver o pacto dentro de casa. Estas bênçãos te alcançarão se ouvires e guardares no coração. Você quer ter uma família equilibrada? Você quer ver os filhos e os filhos dos seus filhos no evangelho? Assuma um compromisso com Deus de não desistir, orar pelos seus filhos, viver o evangelho dentro de casa. Pais não são perfeitos, mas eles têm que apontar o Senhor para os seus filhos. Se você fizer isso, você vai ter alegria para o resto da vida. Para o resto da vida. Estas bênçãos te alcançarão. Que Deus faça, de cada um de nós. Só o fato de você estar aqui indica que você tem interesse nisso. Continue assim. Traga seus filhos, invista na sua família, viva o evangelho, porque Deus vai cumprir a sua palavra. E você não vai perder nenhum dos seus filhos, nenhum deles será perdido. Todos, podem até ser, mas vão voltar, porque Deus é fiel. Vamos ficar em pé e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa semana abençoada que nos deste. Eu oro para que todas aquelas lições que nós aprendemos esta semana, o pastor Neco falou sobre o credor incompassivo, responsabilidade de perdoar. Depois ele falou sobre os milagres que Deus faz quando obedecemos a sua palavra. À noite, ele pregou sobre famílias que foram feitas para vencer. E vencem quando colocam Deus em primeiro lugar. Quando tem a coragem de disciplinar. Quando tem a coragem de viver com os valores de Deus. Na segunda-feira o pastor Sérgio falou para a gente sobre Romanos capítulo 12. Qual é a vontade perfeita e agradável de Deus para a família?
passa pela fidelidade, passa pelo amor, passa pelo perdão, passa pela prioridade. Ontem à noite, o pastor Daniel falou sobre um novo estilo de vida como família de Deus. Um estilo de restauração, em que o amor de Cristo domina os relacionamentos. E hoje a tua palavra nos levou a pensar na responsabilidade de vivermos no pacto, nas promessas e nos deveres do Evangelho, especialmente amando a Deus sobre todas as coisas e não desistindo, porque Jesus falou: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Pai, que nossas famílias sejam fortalecidas no Senhor, sejam famílias equilibradas, santas, puras. Livra-nos, livra os nossos filhos do homem violento, livra dos sequestradores, livra dos pedófilos, livra dos traficantes, livra do violento. Ó Jesus, essa semana um garoto foi morto por uma bala perdida, ele não tinha nada a ver com aquilo, voltava para casa depois da escola. Não é justo, Senhor. Ó Jesus, acampa os teus anjos em volta da família da aliança, em nome de Jesus. Guarda nossos filhos, Senhor. Satanás quer destruí-los, ele sabe que eles são da aliança e quer destruí-los, mas impede isso com a tua honra, com a tua graça, com a tua misericórdia. Aplica essa palavra ao nosso coração e agora despede-nos com a tua paz. Dá-nos um feliz retorno para casa e o descanso que precisamos para enfrentar o restante dessa semana. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e o consolo do Espírito estejam sobre vós, irmãos, sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje e eternamente. Amém.